Começa agora a Rádio Sete Peles, o podcast de horror dos Super Amigos. Sim, começando mais um Rádio Sete Peles, o podcast do terror do futuro extinto site dos Super Amigos. E em breve o emancipado podcast A de gente terror. não ia falar isso só no 399, Jorge. Não, fica esse leve. Como Eu se acho que diz? você queimou largada, assim. Não. Foi intencional, foi tudo intencional. E em breve mais notícias sobre o triste fim. Triste não. Hum? É triste não. Pode ser, é melancólico. É melancólico, mas vai ser bom pra Agridoce. todo mundo. Vai ser bom É pra gente que não vai mais gravar e pra vocês que não vão mais ter que ouvir. Meu Deus, cara. Não, você Rádio Sete Peles está aí, vai ficar mais legal, porque a gente vai gravar menos cansado, vai ser top. Vai ser top. Mas hoje estamos aqui com esse podcast que não vai morrer. Quer dizer, Não não vai morrer. agora. Não tem planos Não pra ele ainda. morrer. Tudo morre Não. um dia. Menos o Rádio Sete Peles. Mas. Quando a gente morrer, a gente pode vender pra uma empresa pra fazer o Rádio Sete Peles com avatares da gente. Cara, a gente tem quase 400 podcasts de Super Amigos pra treinar uma IA com o meu e o seu comportamento, pelo menos. E a gente bota um treinamento também com o Moonrunner, que vai ter bem menos. Então vai ser muito mais bizarro, porque não vai conseguir desenvolver nenhum assunto. Mas vai estar lá uma IA simulando ele pra gente ter Rádio Sete Peles falando de todos os filmes que ainda vão sair. Ainda vão sair. Do mundo. Do mundo. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Tô aqui, eu. E André Kaoro, o Moonrunner. Boa noite e já peço desculpas aí pra minha namorada que eu fiz ela assistir A Bolha Assassina mais do que ela deveria assistir na vida. Você viu mais de uma vez? Já tinha visto algumas vezes já. E hoje, como já premeditado, prenunciado, vamos falar sobre o filme A Bolha Assassina, de 1988, em inglês The Blob. The Blob. Que é um filme de terror lançado aí em 1988, dirigido por Chuck Russell, escrito por ele e pelo Frank Darabont, baseado na história original de Irving H. Millgate, que foi produzido por Jack H. Harris, que também foi produtor do filme original em 1958, e Elliot Kastner, distribuído pela TriStar Pictures. Segundo as informações aqui que o Moonrunner levantou, foi um filme que teve um orçamento de 10 milhões de dólares e uma bilheteria desastrosa, segundo palavras do mesmo, de 8 milhões de dólares. É desastrosa, cara. Filmaço e com essa bilheteria, puta que pariu. Mas esse é um filme de uma época em que os filmes conseguiam se recuperar depois, né? Então o lançamento dele em VHS acabou recuperando dinheiro. Dá um respiro. Dando o status cult que ele ganhou depois. E todos os royalties que o Silvio Santos pagou pros caras, com todas as exibições no cinema em casa, também devem ter rendido algum dinheiro pra essa galera. E é engraçado, né? Porque essa também é uma segunda parte da parceria, né, do Chuck Russell e o Frank Darabont, né? Que a gente falou do primeiro filme que eles fizeram juntos, né? Com o Chuck Russell dirigindo. Que foi o Hora do Pesadelo 3. A gente falou já como Rádio Sete Peles ou foi ainda no Super Amigos? Como Rádio Sete Peles. Foi como Rádio Sete Peles já? A gente fez um especial do 3 e do 4, né? Inclusive, só uma vírgula aqui, talvez a gente tenha que pensar em pegar os podcasts de filme dos Super Amigos e subir no feed do Rádio Sete Peles como legado, alguma coisa Seria assim. legal. Facilitar, né? Porque, bom, só falei alto agora porque você não ia esquecer. É porque assim, os podcasts dos Super Amigos, eles estão no Spotify, na porra toda. no Spotify, Spotify for Podcasters. Eles E não vai continuar. Então, eles não estão hospedados num serviço que a gente vai parar de pagar e vai parar de existir.
Sim, Então- mas eu acho que vai ficar mais difícil de algumas pessoas encontrar eles depois de um tempo, né? Não sei. A gente pode fazer o seguinte: a gente tenta baixar eles e vai lançando aos poucos nas semanas que não Que não tiver tem Super podcast. Amigos. Sim, acho uma boa. Né? E a gente vai lançando aqui, lança como legado, Uhum. menos o de Suspiria. Não. Eu penso nessa nova leva mesmo. Saca? Que a gente começou a gravar naquele Halloween e tal, pra frente. Pra quem não acompanha o É, lore do Super Amigos Rádio Sete Suspiria, Peles, a gente o tem que podcast interessar. de Super Amigos é a nossa grande vergonha. Eu acho que é mais vergonhoso do que a época que a gente fazia podcast no Drink and Play e falava coisas eventualmente preconceituosas, misóginas e todos os tipos de problemáticas que você pode envolver antes de uma consciência social. A gente podia falar que aquilo lá. Ah, não, mas aquilo lá era uma coisa da época. O que a gente falou de Suspiria não é atemporal, assim. Foi bosta do começo ao fim. Foi, como diz um amigo meu, merda atrás de bosta. Mas voltando aqui ao podcast, a parte interessante também sobre essa produção, né, essa junção dos dois, é que eles escreveram A Bolha antes da Hora do Pesadelo 3. Eles tentaram vender esse filme, eles, tipo, o Chuck Russell, né, ele já estava trabalhando na área há muito tempo, assim, tipo... Ele foi até dublê, cara. Já foi dublê, ele foi dublê, ele até conta numa experiência dele como dublê, num filme do... O diretor, se eu não me engano, é o diretor do... Ai, caralho, A Loja dos Horrores oficial, original. Roger Corman. É um filme do Roger Corman, se eu não me engano, que ele conta que ele trabalhava numa empresa de dublê, mas meio que na produção, aí botaram ele pra fazer uma cena, e ele, tipo, foi assim, mas ele não queria muito, né? Mas dá uma cena, tipo, uma cena de carro e tal, que os carros iam se desviar, ou bater, muito próximo. E aí ele, beleza, ele ficou tipo, no banco de passageiro, não era ele dirigindo. E na hora que eles foram gravar, começou a chover e ele ficou felizão, assim, ele, putz, vão ter que cancelar. Os caras falaram, não, dá pra fazer. Ele, fudeu. E aí ele fez a cena e tal, mas ele falou, não, nunca mais farei isso, né? Mas é interessante isso, porque essa experiência dele com várias coisas mostra como ele algumas coisas de como ele lida com o trabalho dele depois, né? Principalmente essa experiência dele como dublê, né? Ele fala que ele é um diretor que gosta de fazer todos os efeitos, toda a parte de dublê da forma mais segura possível. Ele gosta de fazer as cenas de uma forma que o ator fique confortável. Então ele odiava quando ele trabalhava de assistente ou em outras coisas, quando ele via diretores virando para um ator e falando: você tem que subir ali para fazer a cena. Então, né, só cortando uma parte aqui, mas quando ele aquela cena do esgoto, por exemplo, ele deu um exemplo que a menina fica pendurada, ele chega antes, ele já tinha visto como fazer, tipo, visto toda a segurança do local para fazer, mas além disso, ele sobe no lugar antes dela, ajuda ela a subir, ele, tipo, dirige ela lá de cima, ele só desce na hora de filmar, né? Porque ele fala, mano, se for assustador pro diretor, vai ser assustador pro ator também. Então, né, se eu não conseguir subir lá, a gente vai ter que bolar outro jeito de fazer a cena. Então são coisas muito legais, assim, todo mundo da equipe fala muito bem do diretor, então ele parece ter sido um cara muito bacana. Mas ele estava querendo fazer esse salto para começar a dirigir filmes, né? E ele já tinha essa parceria com o Frank Darabont, né? Que prosperou depois, né? Eles fizeram esses filmes, mas depois na parte de produção, aquele colateral do Michael Mann, ele foi produtor e o Frank Darabont foi o ghostwriter, né? Que é basicamente o trabalho do Frank Darabont já nas últimas décadas, né? Tipo, pra quem perguntar, esse cara assumiu, ele parece que tem uma empresa de ghostwriters, né? Que é aquela galera que, tipo, um roteiro tá travado, ninguém consegue terminar essa porra. Mandam pra eles, eles revisam a parada e terminam, né? Ele é um puta roteirista, né? Não tem o que falar sobre isso, né? Sim. O Frank Darabont, ele deu uma sumida porque ele é responsável por ter trazido pro mundo a série do Walking Dead. Aí eu acho que isso fez com que ele falasse, chega, gente, eu já estraguei muita coisa. Ele foi o showrunner, né, se eu não me engano, e da primeira... Das duas primeiras. A das segunda duas. ele estava? Então, inclusive, porque tem um ator aqui no... Que é quase a musa dele, né? Ele faz o xerife aqui no... Sim, o Jeffrey DeMann. Ele faz tudo dele, inclusive Walking Dead. Ele é o Dale, né, do The Walking Dead, e na segunda temporada, quando o Darabont ia sair, ele
fala, eu também não vou ficar nessa série não, então me matem. Tanto que o Dale, ele é morto bem antes do que ele morreria nos quadrinhos, né? Isso eu não lembrava. Mas então, eles, tipo, nessa deles quererem fazer um filme deles e tudo mais, eles foram atrás de comprar os direitos do The Blob original, do Steve McQueen. Do Steve McQueen não, né? Com o Steve McQueen. A bolha ele do não foi Steve o direito. E... Porque ninguém tava atrás dos direitos desse filme, né? Não foi uma coisa muito difícil deles conseguirem. E eles fizeram o roteiro, eles passaram pros produtores, né? Que eles queriam fazer. Os caras falaram, a gente gostou do trabalho de vocês, mas a gente vai produzir essa porra não. Mas a Hora do Pesadelo aí tá capenga, né? Por causa do fiasco do segundo filme, que a gente defende. Né? E eu acho que hoje em dia ele é um filme que teve sua redenção, mas na época ele quase matou a franquia, né? E falaram, estão querendo revitalizar a série, a franquia, então vocês não querem tentar a sorte? Aí eles fizeram essa parceria de novo. Eles tinham escrito antes um filme que chama Dreamscape, que eu nunca assisti. Mas ele falou que por causa desse filme ele teve que ficar. Ele ficou um tempo numas clínicas de médicos que estudam sonhos, essas coisas. Ele falou que foi uma experiência muito positiva pra ele, pra quando ele foi escrever o Hora do Pesadelo 3 com o Frank Darabont, inclusive, né? Foi uma experiência anterior dele que ajudou ele a ter ideias pro filme. Mas aí, tipo, Hora do Pesadelo 3 foi um sucesso absurdo, né? A gente falou disso na época. Ele lucrou sozinho mais do que os 2 filmes anteriores juntos. E aí os caras falaram, não, pode fazer o filme de vocês aí. E aí eles entregaram um puta flop, assim, pra equilibrar. Mas que, assim, né, novamente, ele foi um flop de lançamento de cinema. Ele até fala, mano, ele foi lançado num ano muito forte, num verão muito forte, com muitos filmes grandes e, tipo, com um marketing muito merda, né? Mas ele acabou depois criando seu status cult. Ele teve o ciclo de todo o filme do John Carpenter, que não é Halloween, né? Sim. E o Frank, o Chuck Russell, por causa dessa experiência também, né? Ele pôde no futuro trabalhar no Máscara, né? Que é engraçado, né? 6 anos depois foi o próximo filme grande dele, né? Como diretor, né? Ele fez alguns trabalhos como produtor e tudo mais, mas ele levou 6 anos entre a Bolha e o Máscara. Que parece que ele não ia também dirigir de início, né? O produtor do Máscara queria que o Máscara fosse um filme de terror. E ele que falou, mano, eu vi um cara aí, um stand-up de um cara aí, Jim Carrey, o cara é foda. Eu acho que dá pra transformar essa porra numa comédia do caralho. Aí foi 1 ano depois que o cara falou, mano, chama esse Jim Carrey aí e faz o seu filme. E aí eu acho que ele, né, lucrou tanto que ele basicamente não fez mais cinema depois. É muito bizarro, né, o Máscara não ter engrenado como uma franquia de verdade, né? Porque tem aquele filme do Filho do Máscara que Filho do Máscara. O Filho do Máscara tem o desenho animado, né? O desenho animado. O desenho animado aqui no Brasil passou a exaustão, né? Mas eu não sei se foi bom lá fora, né? Eu sou muito fã do Máscara. É bom pra caralho. Ele é um dos meus filmes favoritos, né? Ele é tão favorito que vocês estão vendo na câmera, né? O público não tá vendo, mas. Caralho, que foda! Eu tenho uma réplica até. Só não bota ela que já tá de noite. Eu comprei na pandemia porque eu tava muito deprimido e queria alguma coisa. Bota aí de novo. Assim, eu falo, bota aí de novo como se alguém estivesse vendo isso aqui ao vivo, né? Vamos manter o personagem. Manter o personagem, boa. E eu tenho muito respeito pelo Chuck Russell, cara. Ele não é um dos grandes diretores do gênero, mas pra mim ele tem uma carreira impecável até o Colateral não, até o Eraser, que é do Schwarzenegger. Pra mim ele só fez filme bom, cara. Eraser é bom? É um bom filme do Schwarzenegger, né? Assim, não é. Mas cara, é um bom filme, tipo Comando para Matar ou um Tira no Jardim de Infância, levando em conta que eu amo Tira no Jardim de Infância. Eu gosto mais dele. Eu tô botando Tira no Jardim de Infância como positivo. Talvez eu tenha usado o pior exemplo. Comando. O Tira no Jardim de Infância é o melhor filme do Schwarzenegger. Eu acho que você tá certo. Eu amo esse filme. Ele tava passando direto na Telecine e eu vi umas 2 vezes esse ano. Eu adoro esse filme. Ele é muito bom. Mas assim, eu adoro o trabalho do Chuck Russell, principalmente aqui no Máscara, que a gente citou, porque
é um filme muito bizarro, assim. Você tem coisas que teria em filme do Scorsese. Tem uma tortura com um taco de golfe, que é impensável num filme pra família toda que ele colocou. Fora umas piadas de duplo sentido, assim, fazer todo o lance do Máscara, né, ser mais um médico e um monstro e tal. Cara, ele é fodido. E aqui na Bolha Assassina... E tem muita coisa de efeito especial, né, de CGI, na época que tava muito à frente do seu tempo, eu acho, Máscara, assim. Né, talvez ele não seja mais tão reverenciado hoje em dia nesse sentido, porque 4 anos depois a gente teve Matrix, e ele é o ponto-chave do crescimento de efeitos especiais no cinema, mas o Máscara é muito bom, assim, como ele mistura ainda efeito CGI com efeito prático, né, por causa que o CGI ainda tava, não era o que veio se tornar depois. E eu tenho muito respeito aí pelo Chuck Russell, né, e pelo Frank Darabont, porque esse filme aqui, ele tem muito um ar de uma historinha do Stephen King, né, e a gente sabe que o Darabont, ele é muito inspirado, ele depois foi adaptado... Eu ia falar isso, que esse os melhores trabalhos, né, um dos melhores trabalhos. Ele entra no subgênero específico, que é a adaptação do Stephen King dos anos 80, mesmo não sendo uma adaptação do Stephen King dos anos 80. Mas ele tem muito essa vibe. E só pra a gente não perder um pouco o fio da meada, o filme ele é estrelado pela Shawnee Smith, né, que ela é a Meg Penny, que é a líder de torcida. A Shawnee Smith depois ficou famosa, assim, pelo pessoal aqui do terror com Jogos Mortais, né, ela é a Amanda dos Jogos Mortais. Kevin Dillon, o Dillon que não é tão famoso, né? Ele é o rebelde. Irmão do Felipe. Irmão do Felipe Dillon. Felipe Dillon é o Dillon mais famoso, é verdade. Ele é o mais famoso, mas além dele tem o Matt Dillon, que é um pouco menor. Sim, que tá naquele grande filme Garotas Selvagens, que tem a Neve Campbell. Ah, sim. O Matt Dillon, ele é aquele ator que sempre que eu vejo ele, eu falo, eu já vi 800 filmes com esse cara, mas eu nunca lembro quais. Tá ligado? Mas ele é um ator que você vê a cara dele e diz, eu sei. É óbvio que eu já vi coisas com ele. O quê? Aí você tem que pesquisar. Mas ele é tipo um Kevin Bacon genérico, né? Não sei dizer. Eu acho ele meio Bruce Campbell genérico, a cara dele. Bruce Campbell genérico, sim. Né? Assim, também tem... Talvez ele seja mais famoso que o Bruce Campbell, mas foda-se. No meu coração não é. A gente tem o Donovan Leite Jr. como o quarterback, né? O herói de todo ensino médio. O falso protagonista, né? Sim, o falso protagonista, que é o Paul Taylor. É o falso. O falso. Nossa, eu ia falar James Dean. Steve McQueen. O falso Steve McQueen, né? Tipo, é o mesmo personagem. Porque esse filme, né, a gente não falou aqui, mas ele inicia e em muitos momentos ele é um remake cena a cena do original, né? Mas aí ele subverte muita coisa. Sim, isso é muito interessante, essa subversão. Tem o Jeffrey Demmond, que a gente já falou, como o Xerife Herbie, e alguns créditos adicionais a gente tem a Candy Clark, que é a dona do restaurante, a Fran, o Joey Seneca, que toda hora que eu escrevi a pauta eu pensava em Joey Soneca, né, porque é muito fácil, que ele é o Dr. Meadows, o cientista. Del Close como o reverendo. O Del Close, ele inclusive fez uma pontinha no Cuidado com a Bolha, que é um filme de 72 muito ruim, uma continuação da Bolha Assassina. O Del Close, cara, eu fui dar uma lida, ele virou professor de improviso. Olha. E daí, assim, eu fui ver tipo, o artigo dele na Wikipedia, aí tem uma lista de alunos notáveis, né, dele. Cara, os alunos dele, tipo, só pra citar alguns aqui, Ben Aykroyd, James Belushi, John Belushi, Tina Fey, Jon Favreau, Chris Farley, John Candy, Harold Ramis, Amy Poehler, Bill Murray. Tipo, o cara O cara é o melhor professor do mundo. O cara é o professor de improviso, cara. Vince Vaughn. Tipo, só cara gigante, assim, do humor, cara. Eu acho o personagem dele nesse filme, ele tem poucas cenas, mas ele é muito bom. A cena dele na farmácia é muito bom. Você falando que ele é um professor de improviso, eu não duvido que muitas das coisas era meio improviso, assim, tipo, dele chegar, as caras que ele faz. É tão boa aquela cena. A gente vai falar dela depois, mas essa é uma cena tão maravilhosa. E o último crédito adicional que eu quero citar aqui é o Paul McCrane,
que ele é o famoso bandido do Robocop que é derretido por ácido. Posso trazer mais dois? Claro. Tem dois que eu acho que é o Jack Nance, que ele faz o doutor, ele é o Eraserhead. Verdade. Perfeito. Né? E ele tá em Twin Peaks. Também tá em Twin Peaks, né? E o Bill Moseley, que ele faz o The Soldier in the Silver, que nos extras tem um extra dele que ele fala que ele é o Soldier Number 3, que ele é o Shop Top do Massacre da Serra Elétrica 2, ele faz basicamente todos os filmes do Rob Zombie, ele é o personagem que é o Rob Zombie em todos os filmes do Rob Zombie, né? Ele fez A Noite dos Mortos remake, né? Ele é uma daquelas, ele é tipo o Ted Raimi, que não tem um sobrenome de alguém famoso, saca? Mas ele é uma daquelas... nepotismo. Ele é sem o nepotismo, ele é uma daquelas figurinhas carimbadas. Eu vou te falar que das entrevistas do filme que eu assisti, a dele é uma das mais legais, assim. De como... Que, tipo... Ele já tinha feito o Massacre da Serra Elétrica 2 e o personagem dele, Shop Top, né? Hoje é super reverenciado, mas na época ninguém gostou do Massacre da Serra Elétrica 2. E eu acho que ele foi muito esquecido. Então ele já tinha feito algumas coisas, ele era muito aquele atorzinho que vai aparecendo nas coisas. Ele conta, né, dele, quando ele foi fazer o teste, era um amigo dele, acho que ia fazer esse papel, e o cara conseguiu outro papel, ele falou, mano, eu não vou mais. Foda-se Soldier Number 3. Aí o cara ligou pra ele e falou, mano, vai lá fazer que vai liberar a vaga. E ele fala que pra fazer o teste, ele pegou uma dica da Caroline Williams, que fez o Massacre da Serra Elétrica 2, que ela disse pra ele que quando ela foi fazer o teste pro Massacre da Serra Elétrica 2, o que ela fez foi entrar na sala de teste correndo, tirar o Toby Hooper e o produtor da cadeira, barrar a porta com a cadeira e começar a gritar a cena, tá ligado? Atuar mesmo no lugar. E eles acabaram contratando ela. Então ele pegou essa lição dele, então o que ele fez foi entrar, bater a porta e começar a atuar. Meu Deus, eles mataram ele. Entraram, tipo, fazer as falas da bolha. E o Frank Darabont falou, mano, você consegue gravar amanhã? O Frank Darabont não, o Chuck Russell. E ele fala que no futuro ele foi fazer uma audição pro The Shawshank Redemption, né, do Frank Darabont. E ele não passou, mas aí o Frank Darabont tava vendo o currículo dele e falou, o que você fez na bolha? Ele falou, eu fiz o Soldier Number 3, ele repetiu a cena. Aí ele falou que o Frank virou pra ele e falou, puta que pariu, mano, você salvou a gente naquele filme, porque o cara saiu e a gente tinha um dia pra arrumar alguém, tá ligado? E não contratou ele, cuzão, né? Arrombado. Mas ele é um cara muito carismático. Ele fala, é que nem os caras do estacionamento lá que eu fiz o Moonrunner, ir lá pegar o telefone que eu já tinha, que os caras ralaram meu carro no estacionamento e ainda cobraram o estacionamento. Olha. Aí é foda. Assim, eles pagaram o conserto, arrumou tudo, ficou até melhor do que tava antes. Mas, porra, mano, custava não cobrar o estacionamento. Né? É que assim, o que eles fizeram? Eles me fizeram pagar o estacionamento, depois que eu paguei. Ah, ele é o dono do Megane. Aí me chamaram pra um canto, então, a gente ralou seu carro e tal, mas a gente vai pagar tudo. Podia ter falado antes, né? Eu nem pagava essa merda. Mas enfim. E só mais uma trivia aí sobre ele nesse filme, é que ele falou que o A Bolha original foi o primeiro filme de terror que ele viu no cinema. A avó dele levou ele, e ele ficou com o cu na mão, ele não dormia e tal. E ele fala que, tipo, mesmo sendo um papel pequeno, é um negócio que ele se orgulha demais, porque foi ele podendo participar do primeiro filme de terror que deixou ele com medo, saca? Tanto que ele falou que ele chegou na casa dele, ele tinha uma filha de 4 anos, ele e a esposa dele começaram a dançar, tipo, entrei na bolha. Ele começa a cantar música. O filme original é dos anos 50, né? 58. E é bem o auge dos filmes Bzão de double feature e tal, né? É muito... Dá pra entender porque esse filme é icônico e tal. E cara, você chegar... O Moonrunner viu o filme, eu vi só as cenas dele. Pô, eu queria ter visto aqui. Eu achei que nos anos 50 é bem maneirinho, né, cara? É aquele filme tipo, que parece assim, tá passando um filme dentro de um filme. Ele parece esse tipo de filme, né? Mas, assim, por quê? Por causa da nossa bagagem, né? A gente não tá acostumado a ver filme dos anos 50. Mas ele é bem maneiro, o jeito que eles fazem lá, a bolha, né? No caso, eles faziam com silicone. É um silicone misturado com corante alimentício.
É bem maneiro, assim, o jeito que eles fizeram. É assim, obviamente você olha hoje em dia, você fala, não, é toscão. Mas, pô, é muito da hora, assim, cara. Eu achei bem legal. O Bolha 58, ele é incrível, assim, pro que eles conseguiram fazer, sendo um orçamento minúsculo. Ele foi um puta sucesso de bilheteria, né? Ele é até um filme que existe a leitura... Steve McQueen, né? Que eu nunca vi, acho que nada do Steve McQueen, mas ele é, tipo, um dos maiores atores de sua época. Talvez da história, né? Você que vai comprar aquele box do Sam Peckinpah da Versátil, tem um filmaço dele lá. Já comprei. É um filmaço, ele é um bandido muito foda, cara. Ele é um dos últimos não, né? Mas ele era um dos grandes astros de Hollywood, assim. Época tipo do Paul Newman, né? Essa galera toda. Sim. E Paul Newman era mais velho, dos filmes... É contemporâneo quase, mas muitos dos filmes do Steven McQueen acabavam se apoiando no quão cool o cara era. Enquanto o Paul Newman, ele se travestia do personagem, né? Ele colocava barba, essas coisas. O Steven McQueen era o Steven McQueen. Em todos os filmes, né? Mas eu acho que foi o Tarantino uma vez que eu vi ele falando que o Steven McQueen é, obviamente, uma puta influência pra ele como diretor, né? Tipo, o trabalho dele. Mas que... Eu acho que é o Steven McQueen que ele tava falando que o que ele gostava nele é que, tipo, nessa época, né, os atores tinham muito aquela atuação que hoje a gente fala que é maior do que a vida, né? A galera atua de uma forma... Eles não são pessoas reais, necessariamente. Né? Eles são... É uma atuação mais teatral, é completamente diferente. E ele gostava do Steve McQueen porque ele tinha uma atuação que parece uma atuação contemporânea. Ele atuava como como é o cara do dia a dia lá que eles falam, né? Everyday Guy. Average Joe, assim? Ele conseguia ter uma atuação que hoje a gente vê como uma atuação mais natural. Né? Mas, novamente, eu tô só parafraseando um fanboy. Então eu não sei. E Steve McQueen, ele carregou o caixão do Bruce Lee no enterro, cara. Então eu tenho muito respeito aí. Ele era amigaço do Bruce Lee, cara. Caralho, não sabia isso. Loucura. Então, mas Bullet 58, né? Tem a leitura de que a bolha é o perigo vermelho, né? Inclusive é uma bolha vermelha, tá vindo destruir o estilo de vida americano, né? E tem toda essa leitura aí de Atomic Horror, que era bem constante nos anos 50, né? E é muito interessante o quão subvertido isso é no remake, né? O remake, ele pega e faz um filme de monstro, só que totalmente anti-autoridade, né? Se você perceber, todas as autoridades estão erradas no filme. Quem obedece à autoridade morre, e um dos heróis são jovens, né? Um deles já é rebelde, um rebelde meio sem causa, né? Que não consegue chamar no grau a moto, mas tudo bem. E uma menina que ela aprende que ela tem que se rebelar também, né? E, cara, e ele é um legal. Filme que ele descarta muito, muito fácil os personagens que tipicamente seriam heróis, né? Tipo, tem o caso do protagonista falso, né? Do Paul, que é lá o Donovan Leitch, que beleza, ele morre muito cedo, mas aí depois você fala, tá, então de repente acho que o herói vai ser o xerife. É um que morre nem na câmera, né? Ele aparece já morto depois. A morte do xerife pra mim é ainda mais pesada, assim, porque ele é um excelente personagem, sabe? Eu gosto dele, porque ele desde o começo, assim, você vê que tem a rixa dele com o Brian, né? O protagonista mesmo, né? E que até lembra muito, tipo, coisas tipo o Planeta Terror, né? O delinquente, que o xerife quer ele fora da cidade. É muito esse tipo de estereótipo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, tipo, até ele solta ele fala, mano, solta esse cara, ele é um delinquente, mas ele não é um assassino, saca? Não foi. Saca? E tem todo o lance, por exemplo, do romance dele com a garçonete, né, que ele chama ela pra sair. Então tem várias coisinhas, assim, pequenas coisas de construção dele, que parece que ele levar alguma coisa, e aí quando ele aparece, tipo, já morto, é, tipo, muito chocante, né? Sim. E, pô, esses negócios aí que você falou do romance... Você compra, você quer ver onde que vai dar esse romance, sabe? Será que eles vão sair mesmo, vão se dar bem? E aí é impactante quando vai matando esses personagens. É muito difícil a gente acreditar que uma gosma, uma moeba gigante vai dar medo, né? E o filme, ele é muito bom em acabar com as nossas expectativas e mostrar o quão assustador aquele monstro é, né? E isso muito
pelo show de efeito prático que o filme é, né? Todas as mortes, assim, tem morte que você vê que a bolha faz, por exemplo, a da Pia, você solta um puta que pariu, sabe? Que porra foi essa, né? Então, é um filme muito gostoso de se ver por essas razões, assim. Tem um personagem... filme que até surpreende, né? Como as mortes e as cenas com a bolha são boas, visto que parece que, tipo, durante a produção, todas as cenas com a bolha estavam dando errado, assim. Os caras falavam que ela até virou uma entidade porque a maioria das cenas foi gravada sem ela. Sabe? Eles meio gravavam com fundo verde e tal, porque os caras, mano, a bolha não tá pronta, assim. Tipo, a gente tá gravando o filme e a bolha ainda não tá pronta, ela ainda não tá funcionando, né? Então foi meio que eles foram aprendendo a usar ela conforme foram avançando no filme. Tanto que eles falam que a última morte filmada com a bolha foi a do Paul, que é a primeira morte do hospital. Que eles falaram, mano, tá difícil mexer nessa porra, vamos fazer assim, vamos gravar o filme inteiro. E aí, com tudo que a gente aprender, a gente vai gravar a primeira morte, que vai ser a mais chocante, saca? Porque aí a gente já vai estar afiado e vai conseguir fazer uma morte foda. É a Hydra do God of War, de fato, cara. Eu acho que é a melhor, assim. É a que eu mais gosto, assim. Sim. Concordo. O que eu acho muito foda nesse filme é a quantidade de personagens que a gente é apresentado, a quantidade de personagens que são mortos, né? E como todos eles têm um rosto interessante pra você se lembrar. Você sabe quem é o pai o pai e a mãe da Penny? Você sabe que aquele... Texturizada! Da camisinha é muito bom. A gente sabe quem é aquele filho da puta do amigo do Paul lá que foi no Lata Velha do Luciano Huck e falou: meu negócio é Boa Noite Cinderela. Aí o Luciano Huck falou: não diga mais nada. Cara, eu vou te falar uma coisa. Aquele porta-mala é muito foda, mano. O cara pega e fala: vou pegar mais uma bebida dele, abre o porta-malas, é um bar. O porta-malas do carro dele. Tem uma caralhada de anel ali, né? E aparentemente isso é algo que o Chuck Russell viveu. Parece que um brother dele tinha um porta-mala assim. Ele fala. Não, e o cara. Que o cara tá no banco com a meninazinha que ele tá. É muito errado isso, né? Que o cara, tá embebedando ela, quando ele deixa a menina desacordada, ele começa a abrir a roupa dela ali e tal. Mas um pouco antes disso, né, ela tá com o anel dele, o anel do time, né? O anel de coisa. Aí fala: não, eu sou seu namorado, você tem o meu anel. Né, e tal, daí quando ele vai lá pro porta-malas pegar bebida, tem uma caixa cheia de anel ali, né, cara? É muito errado. É muito bosta. Eu acho muito foda, porque os reviews contemporâneos desse filme sempre falam, né, essa cena aqui é muito errada, mas pra mim não. É um filho da puta que se deu mal, assim, pena que a menina morreu, né, mas eu adoro que assim, morre. Essa cena não é diferente de muitas outras cenas de filmes como Porks da época, saca? É um tipo de humor que hoje é zoado e tal, mas, cara, ela é tão errada quanto outras cenas da época. Mas o que o Miranda tá falando, eu concordo. E esse, pra mim, é a coisa que mais... É uma das duas coisas que mais gritam o Stephen King The Movie Without Stephen King. Né? Que é engraçado, né? Visto que veio do Frank Darabont, que ele fez ótimas adaptações do Stephen King, mas nenhuma desse tipo, né? O Devoeiro é o que mais chega perto desse tipo de ser um filme cheio de personagens em uma cidade, um local, né? Porque os outros dois, o Sonho de Liberdade e A Espada de Milagre, são filmes de cadeia que muita gente nem associa direito ao Stephen King. Sim. Mas ele tem esse clima muito específico dos filmes de Stephen King dos anos 80, que são filmes sobre cidades, né? Sobre as pessoas que moram nelas, né? E eu adoro esse filme. É um subgênero que eu sei que muita gente, tipo, teve uma época e tal que, tipo, eles são filmes, muitos filmes desses não são muito bons, mas eles são ótimos, saca? Porque eles, pra mim, eles são quase um local confortável. Eu pegar um filmezinho esses filmezinhos de cidadezinhas, e assistir, pra mim, é tão confortável. Mas esse, pra mim, A Bolha, ele é um excelente exemplo desse. Eu acho que ele funciona muito como uma antítese do filme que a gente falou no último podcast, que é o Demone, que tem uma caralhada de personagens e você não consegue se importar com nenhum deles. Mas o que eu gosto é que, assim, o que eles fazem com isso é todo mundo nesse filme tem uma personalidade. Então, assim, a gente falou dos protagonistas, a gente falou de alguns atores principais que valem a pena ser citados, mas, porra,
Tem as duas crianças, saca? Aí eles são no cinema. Aí no cinema tem o amigo deles que deixou, o Lanterninha que deixou eles entrar. Tem umas 3 cenas com o Lanterninha. Você consegue identificar ele na multidão, o estilo dele, a forma como ele fala. Aí eles são no cinema, tem um cara que é tipo um redneck que fica dando spoiler do filme enquanto eles assistem. Saca? E o cara, se você totalizar, o cara deve ter tipo 15 segundos de cena. De close nele. Mas você lembra dele, porque é muito icônico o redneck gritando no filme. Aí, tipo, porra, lá no restaurante tem a garçonete, mas tem o cara que trabalha com ela. Ele tem, tipo, 2 cenas. Mas é, tipo, ele sendo legal. Ele, tipo, ó, pode sair. Ele vai lá desentupir o negócio para ela poder sair um pouquinho mais rápido. Saca? Ele sendo gente boa. Todo mundo lá tem... Você consegue traçar alguma coisa da pessoa que não é simplesmente a aparência dela. Alguma coisa que ela faz, pelo menos. Sim. Né? Então, é um ótimo exemplo. Então, quando muitas dessas pessoas, quando começam a morrer, você sente alguma coisa, né? Quando a garçonete morre, você fica, porra, mano, essa garçonete aí é tipo... Ela trata todo mundo bem, inclusive o Brian, que é o cara que foi expulso da cidade, mas ele chega lá e ele tem uma amizade com ela porque ela é legal com ele, assim, ela sabe que ele é um jovem daí, ela tem a relação com o xerife. Tá fechando, mas não, eu faço um sanduíche pra você. Beleza. Lá, tipo, né? Já fechou uma chapa, mas putz, pode ser um sanduíche? Ele, beleza. Saca? Saca? Tem alguma coisinha. O cara da farmácia é engraçado. O padre é engraçado. Saca? Eles têm seus traços. O pai da menina tem 3 cenas com ele, mas é tão bom que é o cara da farmácia. Que é quando o amigo dele vai comprar camisinha e aí quando o padre aparece... Essa cena é muito boa, né, cara? Essa cena é um timing de comédia incrível, né? Porque o padre chega. Quando o cara vira e fala, mas qual camisinha você quer? Ele, por sem graça do padre, ele fala, não, é pro meu amigo, esse cara é foda. Sei lá o que lá. É um completo pervertido esse cara, né? E justamente quem tá falando isso é o cara lá do Boa Noite Cinderela, né? Tipo... E aí o cara chega, o cara é mó bonzinho. Ele é escroto com o marginal, mas porque ele é bonzinho demais pra ser bonzinho com o marginal, né? Que ele tenta ajudar o cara na rua, ele leva o cara pro hospital. O cara que ele atropelou, mas... Bom. Mas, sabe, ele é o cara, tipo, de boa, assim. Ele é o cara que a gente acredita nesse momento que vai ser o protagonista da história. E, tipo, chega lá e é, tipo, o pai dela e mó climão do caralho. Todo personagem tá com o morador de rua que vê o Brian tentando pular a ponte e que fica com a mão presa, saca? Ele é um caracterizado, ele é um personagem bem caracterizado que você lembra dele. Cara, como eu gosto desse tipo de filme, saca? Que até a mãe da Penny, ela é aquela mãe de família nuclear de série dos anos 80, né? Assim, e você vê que o filme ele dá uma humanidade para ela ao caracterizar que ela talvez não seja boa para os filhos, né? Assim, nesse jeito. Porque ela dá um remédio pra filha, não, um remédio pra ela dormir, assim, que a filha não toma, né, numa hora, e também insiste pro moleque usar o casaco. Mas o remédio não é algo... É algo que ela, tipo, minha filha tá traumatizada, ela precisa descansar, assim. Então, mas assim, eu leio que ela quer proteger, mas talvez ela não tenha os melhores meios, sabe? Ela também estraga a blusinha da filha dela. Isso, e ela dá a blusa dela tal. Então, é tudo muito bem caracterizado. Porra, o Flag, ele é o pária da sociedade. Ali, todo mundo odeia ele, aparentemente. O xerife tá só falando, fez 18 e vou te mandar pra Bangu 1. Ele tá falando isso o dia inteiro. Mas o Flag, ele tem uma boa relação com todo mundo que, entre aspas, é pária naquela cidade, né? Ele é mó brother do mendigo ali, né? Que é a primeira vítima. Tanto que acho que é uma cena que mostra que ele não vai ser um... Quando mostra o cara de jaqueta de couro com a moto em filmes, normalmente ele vai ser o vilão ou alguma coisa do tipo. E aí ele cai e o mendigo começa a rir dele e a reação dele é rir junto, saca? Então isso já mostra... Saca? Ele não é o cara que vai, não, como assim você tá rindo de mim, vou defender minha honra e bate no morador de rua, como vilões de filmes B fariam. Saca? Sim. Ele é tipo rir com o cara, ele porra, que merda, né? Tipo... E você vê que ele tem uma boa relação com o mecânico também, né? Que ele trampa numa oficina, o mecânico sabe que ele dá umas vaciladas, mas mesmo assim ele ajuda porque ele deve ser uma pessoa boa no fundo, né? E eu acho isso muito legal, cara. É um filme curto, com muito personagem, que ele não perde tempo em te apresentar essas coisas que vai fazer você se importar o suficiente pra
pensar, puta merda. Ele faz isso de uma forma muito orgânica, né? Tipo, ele tem cenas curtas com todos esses personagens e você gosta. Assim, você gosta dos habitantes da cidade e você consegue odiar as pessoas escrotas também, que também tem pouco tempo de cena. Né? Sim. Eu acho que eles conseguem trabalhar bem todos os personagens, cara. Uhum. Cara, eu consigo lembrar do Keanu Reeves lá, que é o projecionista, sabe? O cara que fica com o ioiô. É o Keanu Reeves. É a cara do Keanu Reeves. Eu fico triste porque ele tá com calor lá, sabe? Naquela cena, assim. Não, e até os militares, né, quando eles aparecem, tem uns caras que tá, tipo, com aquelas roupas tampando a cara deles, né, até os caras falam, a galera dos próprios fala, não, a gente fez um negócio pra inspirar de sei lá o que lá, que aí bota a luz dentro do negócio que aí você ainda consegue ver o rosto do ator e tal, né, hoje a Marvel ia fazer um negócio de deixar, tipo, a câmera, tipo, o Homem de Ferro, assim, na cara. Pro ator nem precisar gravar na cena. Eles não iam ter nem roupa, cara, era uma tela verde tudo. Isso é verdade. Os atores não iam nem estar lá, né? Só os dublês gravando o filme inteiro, os atores dublam eles. Mas enfim. E você pega e tem alguns que aparecem mais. Tipo, tem o cara que você vê brigando o tempo todo com o doutor, né? Falando, mano, eu sou contra essa merda, né? E tipo, depois atacando a bolha, o cara puxa as duas granadas quando a bolha vem. E aí, tipo, tem uns 3 cortes de cena quando vira, tá filmando a bolha, vocês reparam que tem 2 luzinhas acendendo embaixo dela. Tipo, não fez nada. É muito engraçado essa cena. Sabe, cara, é tudo muito... Sabe, tipo, você vai ter uma cena. Como eu vou te caracterizar pra você ser alguém, saca? Tanto que eu acho que, tipo, é um trabalho tão bom de ator que é um daquele filme, tipo... Porra, é uma parte grande do elenco que foi fazer outras coisas. Saca? Não é aquele filme que, não, tipo, porra, a gente citou aqui o quê? 8 atores, saca? Que são conhecidos em seus meios. Né? Podem não ser, tipo, um Robert De Niro da vida, né? Mas, porra, você tem aqui atores que tiveram carreiras. O Bad Boy, ele fez Platoon, sabe? Tipo... Fez Platoon, saca? Antes da bolha. Talvez a bolha tenha afundado. Não afundou ele veio fazer mais coisa depois. Saca, porra, o xerife tá aí até hoje. Né, porra, o Bill Moseley, né? Ele pode não ser um ator super famoso no mainstream, mas ele é um ator que a galera do terror ama. Né, ele é um cara apaixonado pelo gênero que se entregou ao gênero e fez a carreira dele nele. A gente tem a Amanda dos Jogos Mortais no começo da carreira dela, saca? Fazendo a protagonista real, né? O que eles falam, que ela que na verdade que é a parte mais inesperada, ela que se torna o Steve McQueen, né, no final do filme. O que é muito legal. E ela cai de cara, que é foda, mas, cara, é que você falou, tem 8 personagens, 8 atores que fizeram não sei o quê. Você se ligou que a gente falou de tanto personagem que a gente lembra que é icônico na merda de um filme de uma bolha assassina, sabe? Sim. Não é possível que um filme de uma bolha assassina seja tão bom. E sabe? É incrível isso. E assim, citou 8 atores, mas tipo, muitos desses caras de papéis menores aqui, se você for procurar, eles fizeram mais coisas. Saca? Tem muita gente aqui que pode ser até cinema B, mas que tá aí até hoje. Saca? É uma equipe foda, né? E acho que até pra produção, né? A gente não falou, mas o cara dos efeitos especiais foi o Tony Gardner, que ele era, tipo, bem novato e tal, ele era bem novo quando ele foi trabalhar nesse filme, ele não era pra ser o cara dos efeitos, mas o cara veterano saiu no meio frustrado, e ele acabou, tipo, virando, com, sei lá, 24 anos de idade ou menos, o líder da parada que gerenciou uma equipe de 30 pessoas. Não, e assim, isso vale a pena falar também, né? Talvez o maior time de efeitos especiais de um filme daquela época, assim. Era um esquadrão de pessoas trabalhando em efeitos especiais. E assim, o Tony Gardner, ele começou meio fazendo várias coisas e tal em efeitos, mas ele foi meio aluno do Rick Baker, né? Eles chegaram a trabalhar juntos, ele aprendeu muito com o Rick Baker. Ele tinha trabalhado anteriormente, acho que uma das coisas que ele é bem creditado de começo de carreira é A Volta dos Mortos-Vivos, né, de 85. Ele trabalhou nesse filme, ele falou que ele fez várias coisas pequenas, mas a coisa que marcou ele é que ele criou aquele corpo cortado pela metade, super icônico,
filme, foi ele que fez. E ele fala que ele fez uma oficina no Rick Baker, assim, que ele virou pro Rick Baker, assim, ele tinha uma oficina na garagem dele. Falou, mano, eu posso trabalhar aí, assim? E aí ele meio que alugou, assim, as coisas dele, o Rick Baker deixou ele trabalhar, ele tipo, acredita pra caralho o Rick Baker. Cara, não, o Rick Baker é um dos grandes caras do âmbito de efeitos especiais da história, né? Mas depois disso, ele fala que, tipo, a maior surpresa dele foi quando ele foi ver o filme e o nome dele, assim, apareceu antes do nome do filme. Ele falou, caralho, isso não tava no meu contrato. Né? E ele fala que ele ficou muito feliz, assim, não era algo que ninguém precisava fazer. O contrato dele não era esse. Mas ele falou, putz, ele viu isso como um obrigado da produção por ele, né? Porque ele fez com esse filme foi inacreditável, né? E, porra, depois a carreira desse cara ali, que ele fala que decolou por causa desse filme, ele veio fazer Família Addams, ele veio fazer Army of Darkness, o Evil Dead 3. Ele faz efeitos especiais dos filmes do Jackass até hoje. Vovô Sem Vergonha, ele fez vários efeitos lá. Já viu o Vovô Sem Vergonha? Muito bom, cara. Eu vi cenas, eu nunca assisti ele inteiro. Ele fez o Curse of Chuck, ele fez Zombieland, ele fez aquele Studio 666 do Dave Grohl, do Foo Fighters, saca? Assim, ele é 127 horas, né, que é aquele filme do James Franco ganhou o Oscar, ele que fez os efeitos, ele é um cara, assim, a carreira, ele é um dos grandes nomes dos efeitos especiais hoje em dia, assim, né, e ele fala que ele deve muito a esse filme, e ele fala que até, tipo, o cardzinho do nome dele aparecendo no cardzinho no começo, foi um negócio que ele é muito grato, assim, que é, minha carreira alavancou, porque mesmo esse filme, na época, não ter sido um sucesso de bilheteria, até de crítica, né, o que a crítica sempre elogiou foi os efeitos práticos desse filme, que são um absurdo. Os efeitos especiais desse filme são inacreditáveis. É um filme que quando eu vi ele a primeira vez, eu ficava, mano, como? Eu gosto de ficar pensando como eles fizeram isso. E eu fico muito triste que esse filme ele não tem um making of. Saca? Ele não... E esse filme tinha que ter um making of. Porque assim, você vê eles escrevendo como eles fizeram, eles falando sobre, você lê sobre. Mas eu queria tanto ter visto como essa porra foi feita. Né? Cara, é bem um filme triste. que tem pelo menos umas 3 sequências de ação enormes num filme de monstro, né? A sequência lá da cidade, quando a bolha tá puta, a sequência do esgoto e a sequência lá dos cientistas contra o Flag, né, na moto. Pô, tem uma cena que tem uma moto pulando de uma rampa, um carro seguindo e caindo no precipício e um helicóptero. Isso num filme de bolha, sabe? É maravilhoso, cara. Cara, inclusive, esse é um ponto que eu quero falar, inclusive, sobre esse filme. Eu fui atrás de ler algumas críticas, né? A gente não traz mais o Poltrona Nerd aqui, mas... E assim, a gente tentou mudar esse nome, a gente sabe que existe um canal chamado Poltrona Nerd, não ataque esse canal. Eu não conhecia ele, é só um nome que a gente trouxe aleatório. Tá, eu nunca vi o conteúdo dele, eu espero que seja muito bom. Sucesso pro Poltrona Nerd. É que é muito aqueles poltrona do bacon, né? Que foi um nome aleatório que a gente pensou e depois descobriu que já existia. Mas, assim, o que eu vi de gente falando, é um ótimo filme trash. Gente, isso é um filme trash. Não, cara, isso é um filme de orçamento. Cara, assim, não 10 milhões. 10 é milhões não é nada hoje em dia. Né? Não, hoje em dia não, mas pra época ele é um filme com um orçamento muito maior do que a maioria dos filmes de terror da época, assim, tipo, normais, assim, ele 10 milhões ele hoje em dia é tipo um episódio de Big Bang Theory, né? Game of Thrones tinha episódio de 30 milhões. Ó, a ideia de uma bolha assassina matando as pessoas na cidade pode ser trash, mas a ideia de um velho que ressuscita dinossauros para um parque temático é trash também. Só assim, pra você poder dizer, porque o resto desse filme não tem nada, cara. Quem fala que esse filme é trash, tem que assistir mais trash, por favor. Não, quem fala que esse filme é trash nunca viu um filme trash, tá? Filme trash é tipo Evil Dead 1. Evil Dead é um filme trash. Mas assim, eu acho que é muito o lance, o estigma do nome e a origem do filme. Porque assim, eu assisti a primeira vez esse filme essa semana. Né? Eu vi a primeira vez na pandemia. E assim, ele é um filme que ele passou a exaustão no SBT. Assim, sempre passava no SBT, sempre passava. E assim, pra mim sempre foi uma piada. A bolha assassina. Sabe, tipo, foda-se, nunca que eu vou ver essa merda. E assim, cara, o filme é bom para um caralho, cara. Ele é muito bom. É engraçado que eu vi a gente falando bem dele, mas eu nunca fui atrás de assistir. Eu acho que a primeira pessoa que eu vi falando bem dele mais recente, assim, que não tenha sido em fóruns de filme de terror que eu frequentava,
foi o Heitor do Overloader. Ele falou uma época no Mothership, que ele reveu esse filme, e ele ficou o programa inteiro elogiando o filme, assim, né? Falando mal bem dele e tudo mais. E eu, tipo, eu tenho que assistir aí, anunciaram um Blu-ray dele aqui no Brasil. Eu falei, parece ser uma oportunidade de eu ver. Eu adoro comprar filme que eu nunca vi e ver pela primeira vez assim. Eu sou uma pessoa que não respeita o próprio dinheiro. Mas dessa vez valeu a pena. Mas pelo menos você não pagou R$600 nele, né? R$600. Esse é o preço que você encontra por ele na internet hoje em dia. Gente, eu tô vendendo a Bolha Assassina. Aqui eu vi até o livrinho, eu tava lendo. Não tô vendendo, não. Caralho, eu não sabia. Jesus. A galera não se perde, assim. O meu tem número? É o número 430 de 1000. Tá sub 500, hein? Vale mais. Pô, vamos lá. Até o fim do programa a gente consegue um comprador. Eu não quero vender. Um comprador. Eu não quero vender agora. Dá mais 10 anos aí. Que isso daí vai. Quando tiver mais Bluray. Blu-ray. Na entrada no apartamento, eu vou chegar e dar assim: a Bolha Assassina e meu Evil Dead. Que também já tá uma pica no Mercado Livre. Fala aí, então. E assim, eu concordo com o que vocês dizem, que não dá pra levar a sério. O primeiro contato que eu tive com a Bolha Assassina foi através do Zombies Ate My Neighbors, que é um dos inimigos. E desde lá eu sabia que você tinha que usar o extintor de incêndio pra congelar ela, né? Que ela é imune a outras coisas. E, cara, é um conceito assim, bem trashão, mas a gente ficou aí quase 1 hora elogiando quão bom o filme é. Porque é inacreditável. É inacreditável num quesito técnico, de você ter muita sequência que você vê num comentário do diretor e fala, isso aqui é uma miniatura. Isso aqui o carro tá levantado de ponta cabeça. E você não percebe. A morte da dona do restaurante, que é na cabine de telefone. Nossa, é muito bom. É um airbag que explode na cabine, parece, né? É um bagulho muito violento, assim, que você não sabe o que eles fizeram. Eles mataram a atriz. Ela nunca mais fez um filme, sabe? Puta, é muito foda, cara. E uma coisa legal, esse lance que você falou da fraqueza, né, da bolha assassina, que é o frio, né? Eles descobrem isso eles se escondem no frigo, os protagonistas, né? O bad boy ali e a cheerleader. Na hora que chega a bolha ali, eles precisam se esconder em algum lugar, fugir, né, para algum lugar. Eles acabam ficando acuados no frigorífico da lanchonete. E a bolha evita entrar ali, mas eles nem relacionam, né? Sim. Porque é o primeiro confronto deles com a bolha, né? Tipo, a menina já tinha visto a bolha derreter o protagonista falso. Mas a primeira vez que eles confrontam a bolha, eles se escondem ali, então eles nem relacionam, né? Mas isso é um lance que é o final do filme original, né? Tipo, o jeito que eles resolvem ali, o pessoal tacando o extintor de incêndio na bolha pra congelar ela, e daí eles falam, não, a gente não consegue derrotar, ela é imortal, não tem como. Eles acabam abandonando a bolha na Antártica, né? Tipo, isso. E fala, não, tipo, a gente tá só contendo ela. E daí termina, né, o filme com fim, interrogação. Ele teve continuação original, né? Teve. O Beware the Blob, que é de 72. E dizem, tem duas, né? Dizem que uma pior que a outra. Eu conheço só o Beware the Blob. Eu baixei, mas eu não vi tudo não, cara. Ele é bem ruim. Ele é bem ruim mesmo. Porque ela sai da Antártica? Sim, eles conseguem, acho que um pedaço. Mas isso daí é o que eles brincam no final do remake também, né? No final do original tem uma coisa também que o Steven McQueen fala, assim, tipo, enquanto continuar gelada, a gente tá seguro. É a mensagem ambiental, né? Mensagem ambiental, mas também pode ser da Guerra Fria, né? Por que não? Tá no auge, né? Mas é muito engraçado, porque se o personagem Steven McQueen estivesse vivo hoje, que eu duvido que ele é um adolescente de 30 anos naquele filme. Muito cigarro. Nos anos 50 era muito cigarro, né? Zero protetor solar. E a bolha estaria saindo hoje, né? Facinho. Facinho, cara. Inclusive, eu acho isso muito, muito legal, porque várias entrevistas do Chuck Russell,
perguntam pra ele, e um remake da Bolha, o que você acha, né? Não sei o que você faria? Ele falou, eu faria, tal, mas eu tentaria manter o máximo que eu pudesse prático e ia usar o CGI pra esconder, né? Ele comenta assim? isso. Se ele faria outro remake? Se ele pudesse fazer mais um remake da Bolha, sabe? Mais um filme da Bolha Assassina. Ah, tá. Já que fez 30 anos agora em 2018, né? Sempre perguntam pra ele. Aí ele fala que, mas quem for fazer o remake, eu só deixo esse desafio. Tente superar os nossos efeitos práticos. Porque é isso que faz o filme, né, valer a pena, cara. É você acreditar que aquela gosma tá matando todo mundo, né? A gente passou um pouco por cima das mortes, mas a morte do Paul, ela é muito chocante porque a gente tá achando que ele é o protagonista, né, que vai ter uma tensão entre ele e o Flag. E quando ele morre, não é só uma morte. Antes disso, o mendigo morreu, né? O mendigo morreu com a bolha. Uhum. Quando eles revelam que metade dele foi derretido, parece que ele virou uma lasanha, sabe? É muito nojento, é muito bom. O Jack Nance sendo o pior médico de todos, sabe? Nossa, assim, é terrível. É a crítica ao plano de saúde. Não, aquele hospital vai tomar no cu, né? Ele tá morrendo, mas ele tem plano de saúde. É muito engraçado, cara. E O hospital tem um médico. A cidadezinha, né? Porra, mas o hospital parecia grande. Sim, sim. E a Não era morte uma do clínica. Paul, ela é muito chocante porque é um gore que você não tá esperando. Não. Né? A bolha envolve ele, o ator que tá. É o ator mesmo que tá dentro da roupa que é a bolha. Eles puxam a cara dele, que parece que ele tá sufocando. Sabe quando colocam. Tinha uma época que tinha vários vídeos do pessoal colocando a camisinha na cabeça, assim, puxando. Uhum. Aí fica parecendo. Tá dentro de uma camisinha, assim, a cara dele toda puxada. A namorada pega o braço dele e o braço sai, né? Então é muito chocante. É um gore muito, muito genial, assim. Uhum. E, pô, cara, começar o filme assim, você já não sabe o que esperar. Matou o protagonista e a bolha pode fazer isso, você tá temendo tudo, cara. Não, esse é um lance também, né? Porque por ela ser uma bolha, desde o começo você olha pra aquela porra e fala, como pode essa porra? Sim. Saca, ela. Até, não é um negócio de tipo, eles atiraram, ela não morreu. Quando você olha, você fala, mano, fudeu, assim, é uma bolha. Não sei se você mata essa merda. E ela tá comendo um monte de gente e ela tá cada vez maior, né? Ela começa do tamanho da mão do mendigo, né? Sim. Inclusive é muito foda, né? O mendigo arrancando a própria mão com machado, assim. E o Flex sem entender, você tá maluco? Não sei o quê. E é engraçado, é legal também você ver como a ideia dela foi crescendo, né? Que depois de um tempo os caras começaram a vender. A galera dos efeitos e da produção fala, né? Que a ideia deles da bolha ela é como se fosse um estômago de vampiro virado ao contrário. Né? Então, ela é um organismo que vai sugando meio que o sangue das pessoas, por isso que você vê ainda o corpo dentro delas, mas elas ficam brancas e tudo mais, é como se ela estivesse se alimentando do que precisa do sangue. Né? As pessoas viram só a carcaça, né? O que ela não vai absorver. E isso é quando eles estavam também pensando na cor delas e das coisas, né? Foi um cara que foi contratado para fazer os props dos filmes, né? Que são vários objetos que você vê no decor do filme e tudo mais, né? E que ele também era um super novato. E uma hora o Chuck Russell perguntou a ideia dele, que eles estavam pensando ainda nas cores e tal. Ele falou, pô, ela absorve o sangue da galera, ela vai ficando vermelha, sei lá. Ele falou uns negócios lá, o Chuck Russell falou, é isso mesmo, é isso aí. E aí, tipo, foi a ideia dele que seguiu. Que é uma característica muito da bolha original também, né? Que a bolha original parece uma gelatina. Né? Mas ela é bem vermelha. E assim, tem todo o texto, né, de ameaça vermelha, o comunismo, etc. Mas, na minha interpretação, acaba sendo muito absorver o sangue mesmo das pessoas. Né? Sim. E vermelho é perigo também, né? Fica nisso, né? É uma cor que se destaca, ainda mais nas cenas mais escuras. É uma cor meio óbvia de se seguir, né? Mas é legal que eles tentaram pensar numa justificativa legal pra isso. É que a bolha original, ela era bem vermelha mesmo. Vermelho gelatina de morango. Essa bolha, ela é uma bolha, é aquele vermelho rosado, é uma coisa carne, então, né? Tipo, tem partes dela que tem cores um pouco diferentes, que eles falam que é meio que da ideia que é tipo, ela não tá só pegando o sangue, ela tá pegando, tipo, roupas, tá ligado? Joias,
tudo que tá na pessoa vai pra ela. Então é por isso que ela tem essa cor meio oscilante, vamos dizer assim, né? Que ela tá pegando de várias coisas. E é por isso que os cristais também são bem coloridos quando ela. O lance dos cristais é muito legal. Eu acho uma ideia visual muito foda, né? Quando ela. A fraqueza da bolha é o gelo, né? O frio. E daí quando o pessoal ataca ela com neve, com gelo e com CO2, né? Ela vira cristalzinhos, né? Vira cristalzinhos bem pontiagudos, assim, bem. Eu acho, tipo, visualmente é tudo muito interessante, né? Sim. Isso daí, inclusive, também o cara fala que para ele fazer esses cristais, né? Foi meio uma ideia dele. E eles começaram a pensar como pintar eles, como material que usar, começou a dar tudo errado. Eles chegaram no material que eles conseguiam fazer os furinhos para fazer, sei lá, de 10 em 10 cristais dentro de um único bloco para colocar lá. Mas na hora de pintar, eles acharam uma tinta perfeita para pintar. Cara, é a história mais longa do making of das entrevistas. Mas basicamente eles acharam a cor perfeita para pintar, só que basicamente a fábrica que fazia essa tinta, ela fabricava as cores das tintas por tipo 3 meses, e depois ela fazia outras. Ela nunca replicava a mesma cor. Então, parece que uma não deu certo, eles tiveram que comprar galões, só que aí só tinha latinhas de 30 ml, então eles tiveram que comprar, tipo, todas, uma quantidade inacreditável, com medo de, tipo, se acabar e a gente não conseguir fazer tudo, não vai dar pra comprar mais, que já acabou, não existe mais, eles não vão mais fabricar essa porra. E aí no final os caras tacaram neve em cima, não fazia diferença nenhuma. Coitado. É muito bom. Tem uma diferença entre o remake e o original, que é a presença do governo, né? No original elas são uma criatura meio alienígena, né? Sim. A cidade lida com aquilo no final, né? Mas o filme do remake ele é de 88. Ele já é pós várias crises que os Estados Unidos teve, então você já tinha muitos filmes que eles eram filmes de conspiração, né? Que o governo sabe alguma coisa, que está escondendo da população e está prejudicando, né? O pessoal já está mais cínico em relação ao governo. Tá muito mais cínico. E ele é um filme de 88, que já é o final do mandato do Reagan, né? E o Reagan foi um presidente que trouxe muito uma nostalgia dos anos 50, né? Apesar de ele não ser dos anos 50, ele ser anterior. Muito essa aura americana da cidadezinha, com o cercado branco, sabe? A época que deu certo os Estados Unidos. Então, tem muito filme assim que a gente gosta dos anos 80, como De Volta pro Futuro, né? De Volta pro Futuro, eles passam muito nessa época de ouro, entre aspas. Sim. E aí você tem o remake da Bolha Assassina, que é um filme dessa época, onde ele é totalmente cínico, né, em relação a tudo, ao governo. Pô, o governo que é o vilão no final, né? O herói, um dos heróis é um cara anti-autoritarismo, né? Anti-governo. Sim. Todo mundo, né? Que a própria menina lá acaba se rebelando de sua forma e tal. Uhum. E é por isso que eu acho que o filme não foi até bem recebido pela crítica, né? Porque, olhando agora quase 36 anos depois, ainda mais sendo estrangeiro, de uma outra perspectiva, é fácil a gente encontrar esses pontos, né? Mas quem estava dentro daquela época talvez não gostou, né? Não curtiu essa sinergia do filme, né? E eu acho que isso que faz um remake ser bem feito, né? Ele consegue subverter muito, ao mesmo tempo que ele presta homenagem e se mantém fiel às ideias. Uhum. Os anos 80 teve 3 remakes fudidos, né? Que é A Bolha Assassina, A Mosca. 4? Não, o Invasores de Corpos é 78, né? Isso, é 78. Quase. E o The Thing, né? Eu achei que era 80 e pouco, mas é 78, é verdade. São os 3 grandes remakes de filmes de terror, assim. É que eu vejo ele citando esses 4, é que eu esqueci o Invasores de Corpos não é dos anos 80, mas como, tipo, uma quadra, assim, de bons remakes de filmes dos anos... de monstro, né? Dos anos 50 e tudo mais. Sim. Né? Porque o remake de Invasores de Corpos é muito elogiado também. Acho que os dois, né? Porque o segundo é tem um remake dos anos 90 de novo depois. Do Abel Ferrara. Que é com o Daniel Craig, não é? Não tenho certeza. Eu tenho que ver. Eu nunca vi nenhum Invasor de Corpos. Eu tenho um box com os 3. Tem que ver. O de 78 é o que tem o Donald Sutherland, né? Que faleceu esses dias. Abraço, Donald Sutherland. Uma pena, última tour. Tem os Invasores de Corpos do Abel Ferrara, que você comentou, que é dos anos 90, 93. Acho 3.
E acho que tem um. E tem um que eu vi que é o com o Daniel Craig e com a Nicole Kidman, que é de 2007. Mas assim, dos anos 80, né, o da Bolha foi o último a sair, né, e eles falam que eles devem muito também a Mosca, né, porque a Mosca foi um filme que, dá pra pegar um filme dessa época e fazer um body horror foda, tanto que esse filme tem o mesmo, acho que, diretor de fotografia da Mosca, né, a Mosca foi feita pelo Rick Baker, né, a gente tem aqui um pupilo do Rick Baker fazendo os efeitos e tudo mais, então, eles devem muito a Mosca e tal, né, mas não fez o sucesso da Mosca, né. Sim. Mereci. Merecia, cara. Ele é um filme extremamente divertido. Eu acho até curioso. Dos três, só a Mosca fez sucesso, na verdade, né? Porque o The Thing também foi sucesso póstumo. O John Carpenter, ontem viralizou foi aniversário do The Thing, né? É uma entrevista que ele deu para aquele Conan O'Brien. Falou, o The Thing não foi bem aceito, né, na época, e os críticos odiaram. Você gostaria de dizer para esses críticos? Aí o John Carpenter falou, eu gostaria só de uma coisa, que eu encontrasse cada um deles e ficar 5 minutos numa sala trancada. Ele meteu. Eu vi essa entrevista quando saiu. O Will Ball, né? Que é dar porrada nos críticos. Que o Conan O'Brien fala que é o filme favorito dele. Ele já tinha falado em outras entrevistas, não só nessa, mas ele já tinha falado que é o filme dele. Assim. Esse é um que valeria. Esse é um que valeria um novo podcast, né? Sim. A gente gravou. Era 3DM na época. Não. Não, a gente tava conversando disso daí antes do podcast, né? Eu já tinha dado play, eu não lembro, minha memória tá uma bosta. E a gente não gravou nada do John Carpenter ainda como Hot Sete Peles e, assim, eu acho que a gente ia gravar pelo menos um por ano, assim, pelo menos. Porque o John Carpenter tem muito filme foda, assim, é um dos meus diretores favoritos. Né? Vamos ver se até o meio do ano já tá aí, né? Mas vamos ver se até agosto a gente faz um do Day Live, que você tava falando. Day Live é uma ótima. Cara, tem tanto Montanhas da Loucura, O Príncipe das Trevas, Prince of Darkness. Cara, Cidade dos Amaldiçoados, também que é dele. Que é Aliás, a trilha sonora desse filme, da Bolha Assassina, é muito John Carpenter, né? Sim. E o compositor dela, o Michael Hunning, ele fez a trilha sonora dos 2 primeiros Baldur's Gate. Olha só. Loucura, né? Que mundo pequeno. Comentários nada a ver. Sim. Mas eu acho que depois do próximo podcast a gente pode gravar um John Carpenter, hein? O próximo a gente já decidiu qual vai ser os filmes, a gente vai falar no final do programa. Se você quer saber, aguente até o final do programa. Não? Mas voltando aqui pra Bolha Assassina, qual é a morte favorita de vocês? Pra mim é do falso protagonista. Do falso protagonista é muito bom, mas para trazer uma diferente, porque é uma muito chocante, porque não é algo que a gente vê sempre, principalmente em filmes dessa época, que é a da criança. Porque a da criança, assim, a gente não vê a morte. Vara do Ralo é foda também. A da cabine, caralho, mano, é foda. A da cabine telefônica eu acho muito foda também, porque é a garçonete, né, lá que tá meio que num romancezinho, né, com o xerife, ela tá tentando ligar pro xerife, né, e o xerife daí fala, não, ele foi aí na lanchonete, né, e daí ela tá sendo perseguida. Ele encontrar ela às 11, coitada. E ela tá na cabine telefônica, né, ligando pra delegacia, e assim, ela tá fugindo, né, ela tá cercada pela bolha, a bolha tá cobrindo a cabine telefônica. Aí ela olha pelo vidro da cabine telefônica e tá o cadáver do xerife, tipo, desmanchando, né, porque a mandíbula dele vai derretendo e vai desintegrando ali. Cara, os efeitos especiais desse filme são uma sacanagem de bons, cara. Eles são muito foda, assim. Eu não consigo, cara, é difícil, né? Porque tem muito filme bom também. Mas são muito poucos filmes os que chegam nesse nível, cara. Tipo. Sabe? Eu acho que é quase imbatível, cara. Eu acho que pra mim, em matéria de gore. Porque o que vem muito na cabeça, assim, de bate-pronto, é A Mosca, né? Que é muito foda também.
Mas a Mosca é um body horror, assim, tipo, é sobre a transformação do protagonista, né? São as mortes marcantes. Tem mortes naquele filme legais também. Mas o que vai ficar no seu imaginário é a transformação. Né? Eu acho que é diferente, saca, do que acontece nesse. Mas eu acho que efeito especial de gore grotesco, eu acho que é o melhor filme dessa época. Se bobear, o melhor filme que eu já vi disso, cara. Eu gosto muito que ao mesmo tempo gore, ele não é tão sangrento. Não é sangue, é meio. Não, mas é uma curiosidade. É pessoas derretendo, né? Tipo. Eu acho que ele é muito. Ele é muito feliz porque o Chuck Russell, toda entrevista que ele dá, assim, a respeito da bolha assassina, ele fala que ele fez o storyboard de tudo. Né? Pra não ter o problema de como. Né, como é que eu vou filmar isso daqui, né? E ele é um filme que se passa muito tempo à noite, em ambientes, assim, que não são ambientes fechados, né? Ruas. Ele foi filmado floresta. em locação mesmo, não é em estúdio, né? Ele falou. E é um pé no saco pro diretor de fotografias conseguir iluminar tudo e filmar, né? Ainda mais numa época com filme e tal. E aí ele comenta que os storyboards salvaram muito, porque eles sabiam de que tinha que ter a luz, né? O que dava pra trabalhar. E outra coisa, ele é muito esperto em fazer uma escalada de choque nas mortes das bolhas, né? Porque todas as mortes elas são icônicas e são diferentes. Lembrando aqui da morte do Lata Velha Boa Noite Cinderela, ele coloca a mão no peito da menina e ele vê que tá derretendo, né? Aí isso já é chocante. Aí corta pra cara dela sendo chupada de dentro pra fora, né? E saindo sangue, depois saindo tentáculos e uma gosma pulando na cara dele, cara, é muito inesperado. Então, o gore funciona demais, cara. A própria cena da cabine telefônica, assim, você vê que a bolha tá entrando por dentro da portinha, né? E acabei de pensar que talvez se a gente tem um ouvinte muito novo aqui, ele não sabe que é um orelhão. Telefônica. Que é uma cabine telefônica. Verdade. E eu ganho mais um fio de cabelo branco. Aí... Você pensa, pô, ela vai entrar por dentro. E ela explode, cara. Ela simplesmente explode a cabine com a mulher dentro e a bolha vai entrando assim. Então, pô, é um gore muito bem feito e muito original dentro do próprio filme, cara. Né? Acho que isso que faz ele ser tão icônico. A Mosca, ele tem um gore fudido do body horror, mas é o que o Bonatti falou, a gente fica muito nessa transformação, né? A gente fica muito vidrado na transformação. Aqui é o festival da bolha matando um monte de gente de formas diferentes e gente querida, o que é pior, sabe? Maravilhoso, cara. Não é possível que um filme de uma bolha assassina é tão bom. E esse filme ele tem um plot twist que eu confesso que eu não tava esperando, porque eu não tava lendo que ia ter uma crítica ao estilo de vida americano, à América como um todo ali. Que é o momento que eles mostram que o meteoro que caiu do céu trazendo a bolha assassina, na verdade era uma espécie de satélite lançado pelos próprios Estados Unidos para fazer a bolha se desenvolver na órbita da Terra, né? Durante todo o tempo era uma arma química feita pelos Estados Unidos para vencer a Guerra Fria, né? Sim. Isso eu gosto desse subplot. Eu também. Eu vi que eu vi no Letterboxd que o Oswaldo não gosta desse plot, ele gosta mais de ser só uma bolha. Mas ele fez um comentário interessante. O que o Oswaldo entende de filme de terror? Nada, ele queria falar sobre futebol. Aliás, um beijo pro Oswaldo, a gente precisa chamar ele. Mas ele fez um comentário interessante que é sobre... Era para ser uma arma biológica. Inclusive, quando eu vi esse filme, eu pensava, caralho, mano, se a galera do Resident Evil assistir esse filme hoje em dia, eles fazem os 3 jogos novos, né? Na hora. Nossa, total. Na hora. G-Virus no espaço, volta mutado. Pronto, a gente tem uma nova trilogia aí, gente. Mas, enfim. Que é pra ser uma arma biológica pra se jogar na Rússia. E, tipo... Não ia funcionar, né? Então, mas... Ok, sendo o advogado do diabo do filme... Eles não sabiam da fraqueza. O advogado da bolha,
eles estavam vendo como estava desenvolvendo, né? Porque os próprios cientistas, tirando o Dr. Meadows, eles não sabem o que a bolha faz. Não, eles nem sabiam como ela ia mutar e, tipo... Exato. E, tipo... Tanto que eles não sabiam que o frio era a fraqueza deles, que eles vão atacar ela com lança-chamas. Sim. Sabe? Então... granadas. A granada de saco do CJ, sabe? Aquela que você gruda nas pessoas. Eles usam aquela. Exato. Então não é algo, tipo... Eu não vejo isso... um furo no roteiro, não. Eles não sabem dessa porra. Mas seria legal, né? Se ele jogasse a bolha na Rússia. Acabou o filme. Te vira aí. Caiu o negocinho com um cristal só, nem desenvolver. Primeiro cristal já ia estar lá. Vai que é sua, Gorbachev. Os russos olhando e falando que os Yankees mandaram cristais, sabe? Assim, tipo. Eles não iam entender nada, né? E, inclusive, essa é a questão, né? Porque ele mostra que a bolha é uma fabricação dos Estados Unidos. Aliás, se tem um lugar que tá protegido contra a bolha, é a Rússia, né? É literalmente isso que a gente tá falando até agora. Ao menos se eles quisessem usar ela pra matar todos os pinguins da Antártida, talvez ela estivesse mais protegida ainda. É. Mas o Dr. Meadows, ele é um cara muito gente boa, né? Boa parte do filme. Inclusive, o Chuck Russell fala que ele chegou pro Joe Seneca e falou pra ele incorporar o Morgan Freeman. Sério? Porque o Morgan Freeman é um personagem que um ator que você nunca não vai desconfiar, né? Nos anos 80, o que o Morgan Freeman já tinha feito? Fez aquele conduzido Miss Daisy. É dos anos 80? Eu pensava que era 90. Ele ainda não era o grande ator que ele se tornou tal, mas acho que era a aura dele, né, de passar assim. Tanto que... eu falo porque acho que eu só lembro dos filmes deles de 90 pra frente. Sim. Mas assim... Ele é extremamente idoso, então ele fez coisa antes, mas... Mas eu não acho que em nenhum momento esse personagem funciona como isso. No começo eu acho que ele passa pra mim, ele passa uma aura de filho da puta no momento que ele entra em cena já. É porque eu ainda acredito nas pessoas, Jânio. Ele olhou pra mim e falou: vamos lá, vocês vão ficar aqui protegidos. Tá de volta. Para de brigar com o moço, o Fig. Cara, a gente tá aqui protegendo de uma infecção, de um vírus, sei lá, de uma bactéria. Cara, tipo assim, ele já começou com a premissa errada. Tipo, eles não estão enfrentando uma bactéria, não é? Eles estão enfrentando uma bolha assassina. Não, ok, mas pra mim ele só não sabia. Bom, o negócio veio do espaço. A primeira coisa que eu ia falar, gente, não encosta, infecção, vai dar vírus. O Johnny é mais punk rock que a gente, né? A gente tudo ia entrar no furgão do Dr. Seneca. Nossa, e ia pegar a moto e fugir, cara. E ele é muito cuzão, ele bota o furgão em cima do bueiro, cara. De graça, só porque o maluco fugiu lá e... foi vingancinha, tá ligado? Não precisava disso. Ele é muito merda. Deixando o soldado dele. Ele quase matou o Bills Mosley. Quase não, né? Que ele morreu. Mas assim, eu acho que a gente dissecou o filme do começo ao fim, de cabo a rabo, né? Será? A gente falou da cena... Eu queria muito ter tido uma cena na ponta da língua, ia ser melhor. Não sei, acho que sim. Eles recriam a cena do cinema, né? Cara, o cinema é... Segundo filme seguido que a gente fala aqui que tem uma cena no cinema, hein? Pois é, né? Olha aí. É que a diferença é que o outro se passa no cinema o filme inteiro, né? E o próximo filme que a gente vai falar vai ser sobre filmes, cinema, né? Cinema. Olha aí. Olha aí, como é essa linguagem. A gente tá... Mais o segundo, né? Mas... Kojima ficaria orgulhoso da gente. Ficaria. Esses meninos são muito meta. É assim que ele fala, inclusive. Essa é a voz do Kojima. A voz do Kojima, né? Cara, mas eu não sei, a menos que vocês queiram desenvolver mais alguma parte e tal, acho que a gente pode ir pro encerramento. Eu tenho uma decepção com esse filme. A gente tem um personagem motoqueiro... Tenho certeza que é a mesma. Que a gente tem um personagem protagonista marginal que tem uma moto e a moto dele não tem um nome genérico, tipo Lucille, tá ligado? Eu acho que faltou ele dar um nome pra aquela moto nas cenas e falar minha garota, alguma coisa assim pra entregar a coisinha que faltava pra esse filme. Era essa a sua crítica? Não, a minha decepção é que você tem o
o Emil do Robocop e não derrete ele, né? Não derrete. Com o Yoga do mal lá da bolha, né? Que dobra ele. Tem uma coisa que a gente não falou do filme, que é o segue pra sequência que nunca teve. Ah, sim. Sim. Que o cara que faz o protagonista falso, o Paul, né, o ator do Paul, ele falou que um negócio meio de ego, assim, ele tava meio chateado com o papel dele, mas o Chuck falou, mano, você vai morrer rápido, mas seu personagem é importante pra caralho, ele é o protagonista falso, saca? É um personagem com muito destaque nos 20 minutos que ele fica vivo. E aí ele falou que a primeira vez que ele viu o filme foi, tipo, ele comprou o ingresso e foi ver, assim, ele não foi nem numa premiere, algo do tipo. Ele falou que ele acha que nem teve. E quando acabou o filme, ele falou, porra, legal pra caralho. Pena que se tiver continuação, não tem como participar. Coitado. Mas eu acho bacana, porque é uma questão que a gente tava falando de como os personagens são interessantes, que tem esse padre, né? E o padre, ele tem um desenvolvimento, ele vai aparecendo em cenas muito pontuais. Enlouquecendo, né? Para cada cena. Exato, ele tem um desenvolvimento pro fundamentalismo, né? Tipo, ele vai acreditando piamente naquilo como, sei lá, como uma oportunidade um pouco de sei lá, de trazer. Ele tá fascinado pelos fiéis, cristais, né? Não só de trazer fiéis, mas uma coisa meio de. Isso é uma coisa que vai trazer uma transformação religiosa para as pessoas, né? Tipo, e ele acaba virando. E eu acho que até a transformação física do personagem é muito emblemática, né? Porque quando o pessoal descobre, né, a fraqueza e congela a bolha, ela vira cristais, ele guarda uns cristalzinhos. Ele pega no começo, na verdade, os que ele guarda. É no começo? É quando ele pega no restaurante. Ele pega no restaurante, tá. No chão. Pra mim ele tinha. Eu vacilei esse. Eu achei que ele tinha pego na hora já da prefeitura ali. Mas. E, assim, ele acaba se ferrando, né? Num dos ataques da bolha. A bolha queima a cara dele, deixa ele caolho, né? Tipo, derrete um olho dele e tal. E o filme ele tem um salto temporal, né? No epílogo dele. Mostra ele um visual muito escrotão, né? Porque ele é um padre normal, assim. Então é um cara meio creepy, mas beleza. Mas daí ele tá com. Tipo, o óculos tapa-olho, né? Um óculos que uma das lentes é escura. E ele tá, tipo, num lugar isolado, né? Um lugar afastado, como se fosse um acampamento, com um monte de fiéis e com um vidrinho cheio dos cristalzinhos ali, meio, não, vai chegar a hora, vai vir a hora e tal. É bem o segue pra sequência, né? O que seria muito interessante. Você ter a bolha assassina agora na mão do fundamentalista religioso. Assim, alta chance de virar um filme merda, totalmente, mas é uma premissa interessante. Mas seria um filme merda com uma premissa boa, pelo menos, sabe? Tipo, eles pelo menos deixaram aberta uma porta pra algo legal. O que iam fazer com isso, né? Mas é interessante, né? Pensar que esse filme acabou não tendo continuação. Mesmo nos dias hoje não teve remake. Ele quase teve um remake feito pelo Rob Zombie. Eu lembro na época que ele tava produzindo esse filme, porque eu ainda lia muito sobre isso. Eu não tinha visto o original e tal, mas ele mesmo dropou, porque por mais que os Halloweens ele tenha feito sucesso, né? Se não me engano, de bilheteria e tudo mais. Ele fala que, não, esse negócio de fazer remake é muito ingrato, porque se você faz igual, reclamam que tá igual, se você muda, reclamam que mudaram, não vou fazer. Mas né? Então ele não quis, ele cancelou a ideia do remake dele. Porque, honestamente, todos os diretores poderiam fazer um remake. Eu prefiro um remake do Rob Zombie, que ia ter um monte de texano, e o Bill Moseley ia fazer um protagonista, alguma coisa assim. Talvez ele fosse fazer a bolha, não sei o que ele ia fazer. Do que mais um daqueles remakes produzidos pelo Michael Bay, saca? Pelo menos eu acho que ele ia ter alguma cara autoral. É o que eu sempre defendo nos remakes dele de Halloween. Goste ou não, são remakes que você vê a mão do diretor lá. Então. Ok. Né? Mas assim, eu não acho que é um filme que precise de remake, assim como A Mosca não precisa, ou O Enigma do Outro Mundo não precisa de um novo remake,
porque eu acho que eles são filmes que já atingiram o ápice do que eles queriam, só que eles fizeram exatamente o que precisavam. Não é um filme que eu olho e falo, você precisa melhorar isso, ou tal coisa poderia ter sido melhor. São filmes que eu acho que... São filmes perfeitos nas suas próprias propostas, né? Sim, Tem muita acho. cena da bolha assassina que você vê que é aquele chroma key que tá meio chapolim. Mas eu acho que a Mas gente vê isso mais foda-se, vendo ele em HD hoje em dia também. sabe? Foda-se, porque pra mim funciona super bem, né? E ainda É o assim, ridículo da cena. é um chroma key, mas sendo que os dois lados são efeitos práticos. Tipo, são pessoas Sim, atuando sim. para um efeito prático, saca? É só. Porque realmente eles falam que a bolha se movia muito devagar. Porque tinha cenas que era tipo 5 malucos embaixo daquela manta com uns negócios lá de crescimento de alimento lá pra ela ficar inchando. O negócio pesava 90 quilos e eram os caras fazendo assim e andando com ela. Visualmente Sim, é do sim. caralho. Mas, tipo, né, eles tinham que passar acelerados, caralho. Mas eu acho que funciona super bem. Eu não acho que ele ia ficar melhor com CGI, saca? Eu também não acho, cara. É muito difícil você fazer um CGI que dê medo, né? Ou Uhum. um certo espanto e tal. Imagina agora um CGI de uma coisa que não tem forma, né? É, É muito difícil, cara. É uma tarefa assim que eu acho que eu fico feliz que não exista remake desse filme. Porque ia ser curiosamente, decepcionante. curiosamente, 1 ou 2 anos depois, isso daí eles falam lá também. A gente teve os Caça-Fantasmas 2, que tem uma bolha gigante invadindo Nova York. Hum? Os Caça-Fantasma 2 tem um bicho, a bolha, bicho bolha gigante, que envolve a Estátua da Liberdade, os caralho. É uma gosma, não é? Então, Mas a a gosma, bolha. bolha, vamos lá, né? Ah, também E tem The Blob é uma gosma, na verdade, né? A gente que o, traduz aqui o como uma The bolha. Stuff, né? Ele não é Tem uma o The bolha. Stuff. Tem o The Stuff também. Não, mas eu falo que Eu, o do Caça-Fantasma eu acho que parece mais a gosma do A Bolha Assassina. eu tenho que rever. Faz muito tempo que eu não vejo Caça-Fantasmas 2. É o tipo de filme que eu vi só na infância e que se eu ver hoje, certeza que vai destravar a memória, sabe? Eu só Uhum. lembro do quadro. Eu acho que eu gosto mais do 2 do que do 1. Eu gosto Tem muito seus do amores 2, eu também. assisti muito ele. Uhum. Eu gosto mais E desse. eu não entendo o certo ódio que existe em cima do 2, né? Nunca entendi também. A internet, principalmente, fala muito mal do 2. Eu Tipo, A gosto. internet fala mal mesmo de se Donkey você Kong preferir, 3. mesmo se você preferir o 2 ou 1, é tipo, não é uma diferença tão grande de qualidade dos dois, saca? É uma continuação, bem continuação, assim. Eu não entendo, eu tô com o Johnny, não entendo porque as pessoas E odeiam ele. Caça-Fantasmas entra no Hard Set Pérez? Seria legal fazer comédia. Eu não ligaria de fazer, não. Tipo, É um Fez fantasma. Gremlins. Eu acho que é. entra no mesmo rolê de Gremlins. Ah, isso aí. A gente pode Acho que de fazer do que a gente bolha. quiser, cara. É, Olha. É isso aí. Eu E, apoio. e eu digo Fazer mais, ó. Vamos vamos fazer ver. um de 300 dias com ela? É 300 dias? Não sei quantos dias são. 500. 500 dias com ela? Ah, vou fazer de Robocop, pô. Ó, Não, 1º de Dependendo da abril de leitura, é um filme de terror. 2025 cai numa terça, é muito perto de uma quarta. A gente pode fazer um filme, um podcast de 1º de abril sobre um gênero completamente aleatório, tipo uma comédia romântica. O eu acho, Riquinho eu do acho Macaulay que. Culkin. Eu gosto. É Eu muito ruim. acho que. Ou se a gente quiser fazer sobre a continuação da bolha, a gente pode fazer sobre o Flubber. Nossa, Flubber. esse é do Robin Williams, né? Isso. É a verdadeira continuação. Ok. Mas Bom, vamos encerrar Eu acho que então? a gente já tá falando qualquer merda, já tá na hora de acabar, gente. Vamos encerrar já. então. Bom, como sempre, a gente termina o podcast dando uma nota de 0 a 7 peles. Vou começar hoje, porque eu tô muito otimista. Eu adoro que o Johnny fala, vou começar hoje todas as vezes, ele sempre começa. Não, às vezes eu não começo. Eu acho que quando você não começar, você vai falar, hoje eu vou começar pela pessoa X. Bom, enfim. Eu tava muito inclinado a dar 6 peles pra esse Eu filme. pensei que você ia falar 2 igual o outro. 2 peles, isso, exato. Eu tava muito inclinado a dar 6 peles pra esse filme. Porque eu falei, caramba, é um filme muito foda, ele é um filme muito divertido, tem personagens legais e tal. Mas eu acho que 6 peles seria por puro preconceito por ser um filme de bolha assassina.
Eu acho um filme maravilhoso. Ele é simplesmente fantástico, eu não consigo ver defeitos nele. Então minha nota é 7 peles. Ele é muito, muito bom mesmo. E eu não tenho mais o que falar além disso. Eu adorei, eu gostei de personagens, de efeito especial. Ele diverte do começo até o fim, você não sente tempo passar. É um filme com, sei lá, uns 15 personagens que você consegue traçar a personalidade de cada um deles. Ele tem. Ele tá falando isso só pra me cutucar, só porque eu gosto do Demons. Cara, ele funciona muito bem, então eu não tenho como tirar um ponto dele. Muito que bem. Então, próxima pessoa aqui, eu queria pedir a nota do rabo da pistache. Eu vou fazer uma voz de rainha, ela não gosta aqui mais. Cara, você falou sobre ele ser um filme que não cansa, cara, e esse é um ponto, assim, que eu até pensei quando eu vi ele dessa vez. Porque eu revi ele na segunda, na terça, não lembro quando foi. Foi na segunda-feira. E foi um dia que, assim, eu dormi 4 horas de um dia pro outro. Eu passei o dia inteiro com muito sono. Eu saí, andei pra caralho, tinha ido no shopping, cheguei em casa tarde pra porra. Passei o dia limpando os armários aqui da cozinha. Tava com dor nas costas. Eu falei, não vai dar certo, mas deixa eu botar o filme. Eu não dei uma bocejada ainda. Uhum. Saca? Eu tinha de tudo pra, tipo, falar, eu vou ver amanhã, mas deixa eu ver até onde eu vou se eu começar hoje. Eu vi ele inteiro, saca? Eu só fiz uma pausa pra fazer um sanduíche que bateu a fome, porque eu sou gordo. Esse filme é extremamente divertido. Cara, tá aí, 1 hora e meia rasgando seda pra ele. Mas eu dou 6 peles pra ele, porque a Por que moto que não você chama odiou o Lucille. filme? Porque a moto não chama Lucille. Justo. Não, eu dou 6 peles pra ele só porque. Porque sim, assim, porque, tipo, não é questão de tirar ponta, só, tipo, o meu termômetro emocional com ele é, tipo, 6 de 7. Eu dei 4,5 de 5 no Letterboxd, é assim que eu equilibro as coisas. Saca? Eu acho que eu não faço muito gatekeeping de nota, assim, meu Deus, só vou dar pra obras-primas, mas. Seis, uma ótima nota, não? Não? Sim, Pra um com filme certeza. medíocre desse, um filme trash, merda! Que a moto não chama Lucille. Enfim, Seis Peles é um filme extremamente divertido. Eu tenho que ver o original, preciso ver o original. Preciso ver algo com o Steve McQueen também. E você, Moonrunner? Olha, eu acho extremamente esquisito eu saber que aquela cidadezinha estava passando por maus bocados porque não estava nevando e não tinha turista. Eles estavam tristes e eles precisavam assistir o jogo de futebol porque os ânimos estavam muito ruins naquela cidade. Eu acho estranho saber disso num filme de uma bolha assassina. Eu, eu não entendo o o quão bem feito, o quão bem construído aquela cidade é, sabe? Aqueles personagens num filme de uma bolha assassina, sabe? Eu sempre termino o pensamento com isso. Eu adoro, acho divertidíssimo e tanto no gore quanto no ritmo dele, na insanidade de você ter uma cena de ação de perseguição de moto no meio do filme e aquilo não parecer deslocado, sabe? Você ter os Nossa, só estão me payoffs, cutucando porque eu gosto de Demons. Meu Deus do céu, eu vou embora. não cai um helicóptero do nada, Tirei um ponto mas que aquele helicóptero não caiu. e, e o filme ele estabelece tudo que ele precisa utilizar durante o filme, bem no começo, sem ser cansativo e pedante. Personagens marcantes, você lembra do rosto deles, né? Eles, e das personalidades, cara, as mortes incríveis. O cara que vai pelo ralo tem uma coisa do It no livro que uma das personagens que é a Beverly, ela ouve as crianças no ralo do banheiro dela, né? E tem uma criança que sumiu porque foi puxada pelo ralo. E nada que o Stephen King escreveu, pra mim, é tão horroroso quanto a morte do cozinheiro sendo puxado com o pé, sabe? Assim, jogando sangue. Uhum. Então, é só elogios, assim. É até chato falar de um filme que é só elogios, né? Que a gente não tem outra coisa a não ser elogiar. E no termômetro de um filme de bolha assassina, pra mim, ele é perfeito, então ele é 7 peças. E com isso aqui, com essa nota de 7 ponto, de 6,33? Não, 6,66. 20 de 21.
Você teria que vender igual a Famitsu. Eles eram 20 de 21. A gente encerra esse podcast, não sem antes falar o que a gente vai comentar na semana que vem. Bonatti, qual o filme da semana que vem? Os filmes da semana que vem. Semana que vem não, daqui 2 semanas. 2 semanas. A gente vai finalmente falar sobre X e Pearl, né? A gente vai fazer uma dobradinha. Uhum. Não vamos falar do Maxine junto, porque, bom, ele tá indo pros cinemas agora. Se tudo der certo, ele vai sair um dia depois do podcast. Exato. E 3 filmes acho que já fica demais, né? E eu acho que funciona bem falar desses 2 agora. E quando o Maxine tiver mais acessível, né? Que eu acho que também não vale muito a pena a gente falar de um filme que tá no cinema, porque muita gente vai querer ouvir e vai esperar o filme sair em algum stream, alguma coisa pra ver. E é sempre complicado puxar da cabeça um filme que você viu no cinema depois pra comentar. Então, é bom você ter o filme em mãos pra poder rever umas cenas, né? Fazer umas anotações. Então, também é um pouquinho complicado nesse quesito. Ao menos que algum cinema aí tá escutando a gente, quer levar a gente pra cabines pra ver os filmes na pré-estreia. Isso é top, hein? Aí eu veria Maxine. A gente precisava ir atrás disso, na verdade. Eu não tenho ideia de como vai atrás disso. Eu acho que dá pra perguntar pras pessoas que a gente conhece que vão, né? Tipo Tipo Oswaldo, pra Tati Regis, pra esse pessoal aí. Como vocês fazem? E ver se rola. Não deve ser muito diferente do que eu faço com games, que é tipo mandar um e-mail e falar oi. Sabe, tipo, balançando a latinha assim na frente, por favor. A gente pode. Um joguinho. Dá pra ir atrás. Nem que você vá e tal. Não, eu quero ir com vocês. Sim, claro. Mas é isso. Então, daqui 2 semanas a gente vai falar sobre X e Pearl. E a gente se vê lá. Semana que vem temos aí saque. Aproveitem enquanto ainda existe. Que isso? Não vai acabar nunca, gente. Pra mentira. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Você ouviu a Rádio Sete Peles, o podcast de horror dos Super Amigos, com Johnny Santos e Guilherme Bonatti. Siga a gente no Twitter em @Rádio Sete Peles. Contato através do nosso e-mail radiosetepeles@gmail.com, onde o 7 é um numeral.